Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje eu quero contar para vocês a história e a filosofia de um cara muito bacana chamado Sri Ramakrishna, e ele falou um pouco sobre o nosso Deus interior e tem relação com muita coisa que a gente fala aqui no canal. Dá uma olhada. Pessoal, olha que maneira a história e as ideias desse cara chamado Sri Ramakrishna. É claro que eu estou brincando desse jeito, mas ele é uma figura super importante, ele foi e ainda é uma figura super importante dentro do hinduísmo, num dos segmentos, numa das ideias do hinduísmo. Ele estudou algumas coisas, ele foi de outras religiões, pegou um apanhado ali de ideias que já existiam e meio que consolidou nas suas próprias ideias. Vamos entender um pouco melhor. Primeiro, ele nasce em 1836 numa família da classe sacerdotal, os Brahmanes. Lá na Índia, você tem, ou pelo menos tinha, as castas, né? Você tem a casta trabalhadora, a casta de governantes, dos sacerdotes e por aí vai. Ele então era da classe sacerdotal, pelo menos a sua família era da classe sacerdotal, mas eles eram bem pobres. E ele, conforme cresce, ele vai entrando nessa via do sacerdócio e ele acaba sendo sacerdote de um templo dedicado a Kali. Já falamos de Kali aqui, aquela figura que você olha e dá um negócio. Representada ali com uma cabeça humana na mão, pisando em cima de um deus, colar de crânios, mostrando a língua, uma figura que causa uma angústia, mas também entendida como a grande mãe do universo, da realidade, da existência. Existem várias formas de compreender o que é Kali. Então ele foi sacerdote num templo dessa figura, dessa representação arquetípica dessa deusa, e ele, em suas práticas meditativas e práticas diárias, ele entrava em transe. E nesse transe ele se comunicava, entrava em contato com a deusa, via a deusa, se comunicava. Vamos falar que talvez ele até incorporasse Kali, não sei, estou aqui só jogando, mas o fato é que ele tinha alguma conexão com o que ela representa, com a energia dela e assim por diante. Tinha duas vertentes dentro do hinduísmo que ele seguia. Vamos lembrar só que o hinduísmo ele não é exatamente uma religião, como a gente está acostumado a falar. O hinduísmo é um apanhado de um monte de coisa que a gente aqui, do lado de cá, os ocidentais, acabamos chamando de hinduísmo. Só que não existe muito isso, não existe essa unidade. Existe uma pluralidade de formas até de se crer nas coisas. Claro, tem algumas coisas em comum ali para dar essa unidade, mas a forma prática e a compreensão varia bastante. Mas, vamos lá, vamos chamar de hinduísmo. Ramakrishna, então, que nasceu com outro nome, esse nome Ramakrishna é aquele nome de iniciado, né? Nome de sacerdote, o nome quando ele, de fato, entra em contato com algo, porque Rama e Krishna são duas figuras da mitologia, da crença hindu super importantes. Ambos são manifestações de um ser divino chamado Vishnu, compreendido também como aquele que mantém a ordem, mantém o universo. Bom, então Ramakrishna, sacerdote de Kali, e usa em suas concepções de mundo duas ideias. A primeira, a prática do Bhakti. O Bhakti, ele diz o seguinte: você consegue entrar em contato com o divino sem intermediários, sem um Brahmane, sem um sacerdote para te auxiliar, através da devoção e das oferendas, né, do serviço religioso ali, da oferenda, de oferecer algo para o Deus. Essa devoção e essa oferenda tem muito mais a ver com a sua intenção e, no fim das contas, dessa conexão e amor que você sente no contato com o Deus, do que exatamente o detalhe dessa devoção ou o detalhe dessa oferenda. É claro que existe a parte litúrgica, existe a parte técnica do que fazer, do que oferecer, para qual Deus. É claro que tudo isso tem um manualzinho, mas mais do que isso é o que está por trás daquela operação, daquela ação. Qual é a sua motivação e a sua intenção por trás
daquilo que você está fazendo, por trás da ação. Então aqui você tem uma noção importante. Não precisamos do intermediário. Você pode ter uma conexão direta, uma revelação, uma experiência divina através das práticas que o Bhakti acredita. E que fica bastante popular, inclusive. A outra forma, ou a outra prática, é o Advaita Vedanta. Resumindo bastante, acho que vale um vídeo só sobre o Advaita Vedanta, mas resumindo bastante, o Advaita Vedanta diz que a realidade, o mundo, ele não é dual. Só existe uma realidade. Essa realidade é aquele princípio universal de toda a criação e existência, que é Brahman, a essência de tudo. Brahman. Só que nós, seres humanos, e provavelmente os outros animais também, temos limitações biológicas, físicas, emocionais, como os nossos órgãos do sentido. Mas para além disso, os nossos órgãos do sentido têm influência não só das limitações práticas, como das crenças, das emoções. Então aquilo que eu vejo e percebo não necessariamente é a realidade. E aí tem vários exemplos disso, como o tato. Que você pega uma coisa de olho fechado, acha que é uma coisa e é outra, ou as próprias ilusões de ótica, isso para falar do que a gente consegue perceber facilmente. Esses são extremos didáticos. Toda a realidade ela é limitada pelos sentidos, ou melhor, a nossa experiência e percepção da realidade, dessa realidade Brahman, ela é limitada pelos nossos sentidos, dando aí a ideia de que essa realidade percebida é uma ilusão. Mas veja, não é que existe um mundo ilusório e um mundo real. Só existe um mundo que é percebido de forma deturpada até que a gente atinja uma consciência pura através da meditação, que vai levar ao autoconhecimento e a ideia de que existe uma essência interna nossa. E aí quando a gente tem essa conexão, a gente consegue ver a realidade como ela é. Já começa a ser bastante similar a coisas que já dissemos aqui no canal, seja para falar de psicologia, seja para falar de misticismo de outras vertentes, de coisas que tanto eu quanto o Léo acreditamos. Então já começa a se aproximar já no Advaita Vedanta. Quando chega em 1866, então lembra, ele nasceu em 1836. Em 66, ele vai ser iniciado por um sufi ao islamismo. Então, Sri Ramakrishna foi muçulmano por um período de tempo, um período relativamente curto de tempo. Então ele é iniciado ao sufismo. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, os sufis, ou o sufismo, é uma escola mística dentro do islamismo. E basicamente diz que podemos nos conectar diretamente com Deus, com o Deus único, ou com Allah, como você quiser chamar. Mas nós temos essa capacidade de se conectar direto com ele, através de algumas práticas. Por exemplo, os derviches são sufis que entram em contato com o divino através de práticas de girar em círculo, entre outras coisas. Então, nós temos essa possibilidade de se conectar com Deus. Mais do que isso, Deus pode estar dentro de nós. Só que para isso a gente precisa esvaziar toda essa caca que nós somos, toda a vaidade, todos aqueles padrões antiquados que temos de nós mesmos para que Deus habite em nós. Olha só. Então, não dá para Deus habitar enquanto a gente estiver cheio de nós mesmos. Quando a gente se purifica, limpa, se esvazia nesse sentido, Deus pode habitar. Então a gente precisa dar espaço para Deus. Então, pelo menos é uma das ideias dos sufis, do sufismo, dentro do islamismo. Muito bem, Ramakrishna tem contato com essas ideias, se inicia nessa prática e tal, nessa escola, mas no fim das contas ele volta para o hinduísmo, mas não só para o hinduísmo, agora ele volta diferente. Então Ramakrishna, que já tinha contato com Bhakti e com Advaita Vedanta, agora tem contato com o sufismo, que dá uma base extraordinária para ele entender que o que está fora tem uma relevância, tem uma importância, tem o seu motivo de ser, mas a verdadeira conexão, ela é interna. A transformação não acontece de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. O contato com o divino se dá, eu me transformo e assim consigo ver a realidade de um outro jeito. Eu posso ser Deus, mas calma, não é a ideia de que eu sou Deus, então... Não, eu me conecto com essa divindade porque Deus está em mim. Essa essência Brahman está em tudo,
inclusive em mim mesmo. Então olha só, dentro do Bhakti você tem a ideia de que é possível entrar em contato com Deus através da reverência e da oferenda. No fim das contas, aquilo que a gente reverencia é a nossa mais pura essência, o divino em nós. Então a gente pode entrar em contato com esse divino interno através da devoção, inclusive. E a religião, ou melhor, as religiões, trazem ferramentas de transformação interna. As religiões todas, não só o hinduísmo ou o islamismo, mas o cristianismo e todas elas, dariam ferramentas para essa transformação interna e contato com Deus. Seja lá o nome que você quiser dar a Deus. Seja os milhares de deuses hindus, que no fim das contas fazem parte de Brahman, ou qualquer outro nome de Deus único, essencial, como nas religiões monoteístas. Então olha só, toda religião teria o potencial de nos levar a perceber a realidade das coisas, a realidade brahmânica, a realidade de Brahman, para além das nossas ilusões sensoriais, das nossas ilusões de percepção. Toda religião. No fim das contas, então, e aí fica como reflexão para todos nós, a ideia é que, para além do dogma, e digo até da liturgia de uma religião, o que interessa para a gente, e é o que interessava para Sri Ramakrishna, é a experiência divina. E é claro que esse vídeo tem total a ver com um outro vídeo que eu já falei aqui sobre a minha experiência mística, divina. Eu contei duas, uma inclusive no Egito, para onde a gente foi, e eu mais uma vez provoco vocês nesse sentido. A meditação dentro do hinduísmo e outras práticas como a budista é ponto central. E para falar de coisas que a gente fala aqui no Ocidente, de forma moderna, com outros nomes, né? Tudo que eu tô falando tem muito a ver com a psicologia que eu acredito. Só muda os nomes e o caráter religioso da coisa. Mas ainda assim todas falam de meditação, de entrar em contato com outra coisa. Claro que várias tradições entendem a meditação de uma forma peculiar e diferente. Nós temos certos tipos de budismo que fala no vazio, outros que falam na estimulação e na meditação em torno de algo específico. Mas ainda assim tem um caráter de aquietar a percepção do mundo externo para, de alguma maneira, a nossa percepção ou a nossa energia para o mundo que não é o que está fora, que é talvez onde tenham os conteúdos. E essa provocação que eu queria trazer, na verdade mais que uma provocação, uma possibilidade de reflexão, deixa aqui nos comentários o que você achou e o que você acha de Sri Ramakrishna. Um beijo no seu coração e até a próxima.